ela valeria para poucas pessoas, porque nem todos serão soldados, nem todos serão bombeiros, né? Nem todos são atletas. E na época de Sócrates e de sofistas, a população tinha aumentado, os problemas também tinham aumentado, as cidades cresceram, e aí era preciso educar as pessoas, sobretudo as livres, né, as que eram cidadãs, a serem cidadãos. Então era necessário mudar o foco da educação, né, da formação do guerreiro, como era a antiga, para a formação do cidadão, para a convivência cidadã, para a prática da cidadania. Então, na nova paideia, o instrumento que era prezado de fato era o uso da palavra, o discurso racional. Então, a habilidade, a arma que cada um teria, seria a palavra. E nesse contexto de uso da palavra, nós vamos ver o embatimento de Sócrates contra os sofistas, seus contemporâneos. Esse é o quinto ponto que a gente deve destacar. Sócrates e os sofistas. É difícil ler o Platão e não perceber a existência desses filósofos, mesmo porque o Platão ele dá nome de sofistas a vários livros dele. Protágoras, o Gorgias, Crícias, Timeu, Hípias, Trasímaco e assim por diante. São vários livros que ele dá o nome de filósofos sofistas. Quem eram os sofistas? Os sofistas eram uma espécie de professores ambulantes, bons professores, obviamente, que detinham um conhecimento enciclopédico, às vezes, um conhecimento específico de uma área, e estavam de cidade em cidade, normalmente estrangeiros numa cidade, se fixavam numa cidade e faziam propaganda daquilo que sabiam. E recebiam discípulos e cobravam pelo ensino. Então, foi a primeira forma de ensino pago que a gente tem na história do Ocidente. Sofistas são os professores de hoje. Tá? Todos os professores que a gente tem em sala de aula hoje, que tem uma relação contratual com uma instituição, né, seja ela pública ou privada, esses professores são sofistas. O Sócrates não. O Sócrates ele ensinava por vocação. Ele achava que por ter alguma coisa dentro de si em relação ao ensino, isso aí foi uma graça, uma dádiva dos deuses. E por ser uma graça, o ensino também teria que ser gratuito. Ele não poderia tirar essa vantagem daquilo que os deuses deram para ele. A possibilidade da argumentação. Certo? Então era assim. Só que em Sócrates nós vamos ter a preocupação com a ciência, com a episteme, com a sabedoria, que é, no caso de Platão, o último grau quando a gente atinge a verdade. A verdade é a episteme. Episteme é ciência em grego. Com os sofistas, nós vamos ter a técnica, que é o caso da arte retórica. Com Sócrates, eu quero saber o que as coisas são em essência. Com os sofistas, eu quero saber fazer para poder convencer. Certo? Então, no caso de Sócrates, ele defende a existência de uma verdade absoluta. Ou seja, a verdade é o sumo bem, é a bondade em si, a justiça em si, a beleza em si. A posse disto é altamente abstrata, né? É universalizante. Enquanto que para os sofistas, a verdade absoluta não existe. As verdades são relativas, relativas ao interesse de cada pessoa, à existência de cada pessoa.
Então, todo aluno que vinha para o sofista já vinha com determinado propósito, né? Já é prévio, com propósitos prévios. Eles queriam saber algo para outro algo, para produzir outra coisa. No caso do Sócrates, jamais os discípulos viriam com propostas, porque este ensino não era interessado, né, como era interessado a ida até o sofista. Então, o Sócrates, ele tem, né, assim, dizendo, grosso modo, discípulos, enquanto que os sofistas teriam o que nós chamamos hoje de alunos clientes. No caso de Sócrates, tanto o aluno quanto o professor tinham autonomia sobre o conteúdo. Qualquer conteúdo era digno e ele era um conteúdo espontâneo. Às vezes vinha pela vivência de uma determinada situação. Enquanto que com os sofistas o ensino era por conveniência. E aí eram conteúdos que eram dispostos mais ou menos como nós temos hoje, né? Numa grade curricular, numa matriz curricular. Né? Era previamente determinado. E Sócrates não. Né? Dependendo do dia, da hora, ou do fato que acontecesse, aquele fato seria abordado. Né? Para os sofistas, não. Chegaria para um sofista assim, olha, eu quero aprender a fazer redação. Então, ele tem um assunto sobre redação. Eu quero aprender medicina, então tem um assunto sobre medicina. Quero aprender direito, então tem um assunto sobre direito. Enquanto que em Sócrates esses assuntos viriam aleatoriamente. Então, a diferença entre esses dois ensinos, né, eles nascem aqui e vão continuar. Aquilo que a gente chama de teoria e prática. Né? A contemplação e o saber fazer, certo? E aí o Sócrates, ele faz uma crítica aos sofistas, né? Uma crítica à arte retórica. Sócrates não via com bons olhos, nem o Platão também, a palavra dependendo de flores, né? De enfeites, de ornamentos, para produzir a convicção. Por que ele era contra? Porque qualquer pessoa com habilidade retórica, com habilidade de oratória, né, com possibilidade de ter um discurso refinado, pode fazer a gente se convencer de uma coisa que, em princípio, é má. Podemos também fazer o contrário. Nós podemos fazer uma coisa boa se deteriorar em má. Podemos também fazer com que uma coisa má seja enxergada superlativamente como coisa má. É o caso das propagandas hoje, tanto propagandas políticas como propagandas comerciais. As pessoas que vendem, sobretudo quem faz propaganda, publicidade, tem que maximizar o produto. E às vezes a gente compra um produto que não tem resultado que a gente espera. Né? Uma pessoa, por exemplo, que anda descalça e não precisa de sapatos, eu posso vender sapatos para ela com argumentos, dizer que aquela autonomia de sapatos não é uma coisa boa. Ou seja, a retórica é aquela que cria necessidades em favor de um produto, até que a pessoa incorpore aquele produto na sua vida e não possa passar mais sem ele, não possa dispensá-lo. Então, a retórica está presente na publicidade, propaganda, no marketing político, e está presente também em dois grandes ambientes institucionais. Um deles é o púlpito da igreja, dos sermões, dos padres e pastores. A outra é os tribunais, onde atuam os advogados de acusação e defesa, os juízes que têm que ouvir e julgar, e também, no caso de um tribunal do júri, de um júri popular, fazer efeitos de uma verdade, seja para o bem ou para o mal, naqueles que vão julgar.
E a gente sabe quais os resultados disso. Né? Quem tiver mais habilidade vai reunir a convicção das pessoas. E Sócrates detestava isso. Porque nem sempre a verdade é aquela que está na competência discursiva de alguém. A competência discursiva de alguém pode produzir mentiras e injustiças. Pode enfeitar tanto a realidade que a gente pode ter uma ilusão pela realidade e tomar a realidade justamente por aquilo que ela não é. Então, é isso que o Sócrates faz. Então, esse tipo de discurso do sofista ajuda na ignorância da alma. Em vez de ajudar a alma a encontrar a verdade dentro de si, vai atrapalhar, vai aprofundar ainda mais esse fosso onde a verdade está. Então, o Sócrates ele vai dizer o seguinte, que a retórica ela visa convencer o maior número possível de pessoas. Por exemplo, agora nas campanhas eleitorais. Você fala coisas para convencer o maior número de eleitores a votar num determinado candidato. E Sócrates vê problema nisso, porque a verdade ela não pode estar condicionada à massa volúvel ao encanto das palavras. Nesse sentido, Sócrates e Platão não são favoráveis a uma democracia, ou seja, a representação dos demos no conselho da cidade. Por quê? Porque as massas são volúveis, elas são influenciáveis. Elas podem tanto ser influenciadas para fazer o bem, quanto para fazer o mal. Então, Sócrates e Platão não veem a maioria, como nós vemos, como coisa boa. Justamente pela existência da retórica, pelo trabalho que os sofistas fazem ao dar competência a pessoas que querem influenciar as outras. A sexta coisa que a gente deveria colocar aqui é sobre o método de Sócrates, né, e a posse da sabedoria. Sócrates acredita piamente que o homem traz a verdade dentro de si. Né? Então, não se ensina a verdade ao homem. Né? A única coisa que o professor deve fazer é auxiliar o homem a buscar esta verdade, a recobrá-la. Ela está dentro dele mesmo. Né? Então, no método de Sócrates, é uma palavra central, o autoexame de si. Né? Que está naquela frasezinha, conhece-te a ti mesmo. Né? Que era uma inscrição que estava no pórtico de um templo. Né? Então, aí, esse autoexame de si é ter uma vida examinada, olhar para dentro de si, certo? Fazer, né, uma busca, uma pesquisa dentro de si daquilo que deve ser, porque uma vez que a gente sabe a verdade, ela estando lá dentro, ela pode ser repescada. Perdão. E aí o Sócrates, ele coloca uma frase que é importante para esse início de processo. É a frase, sei que nada sei. Essa frase se prestou muitas vezes a piadas, né? Às vezes a chacotas. Muita gente gosta de colocar essa frase a qualquer propósito, mas ela é muito séria. Porque Sócrates está dizendo aqui que ele, enquanto sábio, está numa vantagem enorme, porque ele descobriu que ele não sabe, que ele esqueceu a verdade que sabia dentro de si. Então, essa convicção dele, não se trata aqui de dizer que ele é ignorante, que ele não sabe. Não. Ele está dizendo aqui que ele sabe da condição dele enquanto esquecido da verdade, coisa que muita gente não suspeita. Então, suspeitando disso, eu posso, a partir daí, para adquirir o conhecimento, para adquirir a sabedoria. A primeira coisa, então, para Sócrates, importantíssima, é ter
noção de que nós somos seres esquecidos da verdade. É isto que é importante. E Sócrates vai chamar o seu método de maiêutica, né? Uma palavra que significa trabalho de parto, né? Em homenagem à própria mãe dele, que era parteira. Ele vai dizer que todo professor faz uma maiêutica. Né? Porque na maiêutica, né, você tem duas pessoas ali, né? A parturiente e o parteiro, ou a parteira. Né? A parteira não é ela que tem o filho, não é ela que tem a verdade, né, que está em questão. Quem tem o filho dentro de si é a parturiente. O professor tem que fazer o mesmo, estar ali para dar assistência à parturiente, ajudá-la no processo, facilitar o processo. Então seria isso. E o método dele é chamado de elencos. E comporta aqui duas coisas importantes. Primeiramente, a ironia e depois a aporia. A ironia é uma espécie de fingimento que o Sócrates fazia, né, na encenação, quando ele ouvia uma opinião de um discípulo qualquer ou de uma pessoa qualquer com quem ele conversava. Então ele questionava, até assim como se estivesse querendo ele fixar o que o outro disse. Mas na verdade ele estava dando oportunidade para a pessoa que disse o que disse, revisar o que disse. Que enquanto a gente ficar na opinião, que em grego é doxa, né, e a opinião é sempre uma opinião particular de um fato particular, ela não é uma universalidade. Então ela precisa se chegar ao ponto da episteme. A episteme é a verdade universal. É aquela verdade que pode recobrir depois todos os fatos particulares. Então, o Sócrates, pela ironia, ele vai questionando, sempre questionando, o aluno, aquele que emitiu uma doxa, uma opinião. Até que esse aluno é levado à aporia, ou seja, uma contradição. E quando ele se contradiz, ele mesmo chega à conclusão de que aquilo ali não serve como fonte universal, como recoberta universal da verdade. Ele precisa, então, melhorar a sua resposta, melhorar o seu conceito. Certo? Isto supõe que as aulas de Sócrates fossem uma dialética, assim, pautada exclusivamente pelo diálogo. Um diálogo que não visa vencer ninguém, que não visa convencer ninguém, né? Nem humilhar ninguém, como é o caso da retórica. Sabe? Não é uma erística, é uma troca de conversa em que qualquer um deles pode chegar à conclusão de que aquilo ainda não é suficiente. Certo? Então Sócrates jamais dava uma resposta pronta a alguém. Ele pedia as opiniões e depois questionava as opiniões. Vamos parar por aqui um pouco, já já a gente continua.